Cagliari es graduado en... Perfecto. Me había olvidado de poner a grabar. Perfecto. Luis Carlos Cagliari es graduado en Letras por la Universidad Católica de Campinas, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Mogitas Cruces en Pedagogía y Filosofía por el Instituto Salesiano de Pedagogía y Filosofía. Es magíster en Lingüística por la Universidad Estadual de Campinas y doctor en Lingüística Fonética por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Fue profesor titular en la Universidad Estadual de Campinas, realizó un postdoctorado en la Universidad de Londres y en la Universidad de Oxford, fue profesor adjunto en la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita Filio, campus de Araraquara. Posee amplia experiencia en el área de lingüística con especialización en fonética y fonología. Actualmente es profesor colaborador voluntario del Departamento de Lingüística de la UNESPI Araraquara, trabajando principalmente en el programa de posgraduación de Lingüística y Lengua Portuguesa, y sus áreas de actuación son la alfabetización y letramento, la ortografía y los sistemas de escritura, la fonética descriptiva y la fonética acústica, con especial énfasis en los fenómenos prosódicos y los estudios de semántica cognitiva. Matías Perla es profesor para la enseñanza primaria, profesor y licenciado en letras, licenciado en enseñanza de la lengua y la literatura y doctor en educación por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de institutos de formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área de didáctica de la lengua y la literatura para el nivel primario, desarrolla investigaciones sobre políticas educativo-curriculares y formación docente regionales y locales, ligadas al área de lengua en el nivel primario. Y María Inés Oviedo es profesora en letras con especialización en literatura infanto-juvenil por el profesorado Verbo Divino, licenciada en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad Nacional de San Martín, especialista en medios interactivos de comunicación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente regular de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, donde efectúa desarrollos sobre alfabetización y enseñanza de la lengua respecto de la formación docente en educación primaria. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, y les paso la palabra. Bien, en primer lugar, un gran agradecimiento a todos quienes están participando en este conversatorio, que están preocupados, ocupados y queriendo estudiar y saber algo más de las relaciones, alfabetización. Particularmente una gran bienvenida y un gran agradecimiento a Luis Cagliari. Para nosotros los profesores del área de didáctica de la lengua y la literatura para la educación primaria de la Universidad Pedagógica, es una gran alegría poder mantener hoy una conversación con vos, porque hace tiempo venimos leyendo tus trabajos y el de otros colegas de Brasil, y esto porque entendemos que vienen realizando desarrollos en torno a la enseñanza de la lengua desde algunos aspectos que en nuestro país no se encuentran desarrollados, casi diría que ni siquiera esbozados. Entonces, para nosotros constituye un gran aprendizaje poder haber entrado en contacto con la bibliografía que ustedes fueron elaborando y tener la oportunidad hoy de poder conversar acerca de cómo cuestiones que parecen lejanas, como la influencia de los organismos internacionales, en realidad llegan a toda la región, no solamente a nuestro país, también a Brasil, y de ahí que más allá del
las características de las culturas locales, entendemos que podemos establecer un diálogo y podemos aprender de los desarrollos que ustedes, colegas, vienen realizando. Entonces, en ese sentido, bienvenida. Hay un ruidito por ahí, un micrófono abierto. Y me desapareció la imagen de Luis, no sé si está presente. Sí, Marina. Oi. Ahí Agora está. voltou. Bueno, entonces es mi conexión solamente. Bueno, Luis, agradecida, agradecida por tu presencia y bueno, ya con estas primeras palabras de presentación, de introducción, para que sepan quienes están participando, ¿por qué te invitamos? ¿Sí? ¿Por qué te invitamos? Porque hay unos trabajos que se desarrollan en Brasil y que en nuestro país no. Uno de los autores principales en ese sentido sos vos. Tenemos puntos en común con diferencias locales y queremos explorar esos puntos en común con vos. Así que en ese sentido, si te parece bien, podemos iniciar un intercambio y entonces voy a empezar a preguntarte algunas cosas que a nosotros particularmente nos llaman la atención y nos interesan de tus trabajos. En ese sentido, nos gustaría que nos explicaras qué es la perspectiva filológica, lingüística, que está en la base de tus trabajos, y por qué esta perspectiva que elegís, entendés, tiene importancia para la alfabetización. No sé, Lucy, si hay que traducir. Luis, ¿entendiste la pregunta de Marinés? Creo que era la primera pregunta. Ok. Agora estou conectado, estou Bien. falando. Então, com relação à primeira questão, é isso? Posso começar a falar? Sim. Sim. Então, a primeira questão é como que a linguística colabora com a alfabetização. Basicamente é isso, não é? Eu acho que sem linguística não se faz ciência, quando se trata de estudar a linguagem, não é? Então, se a gente quiser estudar a linguagem, a gente vai precisar da linguística. Fora da linguística moderna, eu acho que as pessoas que trabalharam com a linguagem, de algum modo, e aí eu vou incluir a alfabetização, não estavam bem preparadas para essa tarefa. Algumas usavam uma linguística muito antiga, ou a gramática tradicional. E até alguns linguistas também tiveram algum problema, porque eles enfatizaram tanto o texto, não é, que acabaram dizendo ou propondo que a gente não devia trabalhar com soletração. Era só o texto, que o texto explicava tudo. Eu acho que isso é um problema, não é? Agora, o que da linguística a gente precisa para a alfabetização? Então, eu constato, por exemplo, que hoje é difícil a gente encontrar um livro de alfabetização, de teoria da alfabetização, um livro de projeto,
voltado para a atividade de alfabetização. É difícil encontrar algum projeto do governo que estabeleça normas de alfabetização e que trate da linguística. Não é? A linguística é uma coisa ausente, não pode ser, certo? Primeira questão, acho que é isso. Posso falar sobre a segunda questão? Como é que está a dinâmica aqui? Sí, tranquilo. Puede ir hablando, comentando, más o menos las preguntas que le fueron haciendo, que le van a ir haciendo María Inés y Matías Perla, pero con el tiempo libre y sin problemas. Perdón, Lucy, vos querés, no sé si los participantes han podido entender, yo creo que se entiende bastante, ¿no? Lo que está planteando Luis. No sé si cuando vos quieras por ahí Por hacer algún ahí comentario. estaría bueno que Eu não entendi. Qual é a questão? Alô? Sí, Sí. sí, Luis. No, yo decía que cuando Lucy vos por ahí consideres que es importante aclarar algo, o bueno, por ahí en el chat algún participante que no se entienda, ahí hacemos la traducción, ¿no? Yo creo que fue bastante claro. Bien, igual si quieren aclaro esto primero que fue comentando Luis y seguimos. Lo que comentaba Luis Carlos Cagliari es que la idea principal, ¿no?, es que para estudiar el lenguaje, cualquier persona que estudie el lenguaje es menester detenerse, estudiar la lingüística, y respecto a lo que se necesita de la lingüística para la alfabetización, Cagliari llama la atención sobre que hoy en día existen muy pocos materiales didácticos e inclusive muy pocos proyectos políticos al respecto de la educación que trabajen la lingüística, que la lingüística está muy ausente hoy en día en los debates sobre la alfabetización y en los materiales con los que se trabaja. Luiz, se você quiser continuar, pode. Tá bom. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o fato de vocês terem me dar essa oportunidade de conversar longe da minha terra, mas com pessoas que a gente gosta muito, admira também, né, que faz um belo trabalho aí na Argentina. Aqui, no meu cantinho, né, eu vou, então, continuar dizendo coisas a partir também da minha realidade. Eu não sei exatamente como organizar todas essas questões, mas a segunda questão fala sobre a ortografia, não é? E a ortografia é uma das coisas com as quais eu tenho trabalhado mais dentro da área da alfabetização, não é? Eu precisei, num determinado momento da minha vida, procurar informações em museus, em outras áreas, né, de história, de arqueologia, para entender como é que a escrita funciona. E depois eu cheguei também ao problema da ortografia. A ortografia é uma das áreas menos conhecidas dos professores alfabetizadores, menos conhecida dos livros, né? E também menos conhecida de um modo geral. Todo mundo acha que a ortografia é escrever certo, o que está certo. Mas por que a gente escreve certo? E como que a gente faz para escrever certo? Então, essa é a questão. Então, eu acho que podia aproveitar essa oportunidade para dizer algumas coisas que eu separei, que são ideias importantes a respeito da ortografia. Então, a primeira é a seguinte: as pessoas valorizam demais o sistema alfabético,
quando na vida real usamos vários outros sistemas de escrita. Então, parece que a escola só tem um sistema de escrita, chamado sistema alfabético. Embora a própria escola use outros sistemas de escrita, né? Os números, por exemplo, já não é um sistema alfabético, mas ninguém explica o que é o sistema numérico, como é que funciona, etc. Então, há um desconhecimento muito grande sobre os sistemas de escritas de um modo geral. A segunda questão que eu queria colocar com relação a isso é com relação ao princípio alfabético. Na alfabetização, ou na vida também, as pessoas acham que uma letra tem um som. Então, a letra A tem um som de A, e o som de A se escreve com a letra A. Esse sistema, chamado alfabeto, ele foi criado por um princípio acrofônico, isto é, as pessoas pegaram a língua original e viram todos os sons que existiam na língua, separaram esses sons, né, e atribuíram a eles uma escrita, né, um símbolo gráfico. É daí que nós temos o A, é o som de A, né? Isso é uma coisa que vem de muito tempo, desde o tempo dos egípcios, tanto assim que a letra A, até hoje, é o desenho da cabeça de um boi, né, que é o Aleph, né, o boi com o chifre virado para baixo. Acontece que trabalhar com o sistema, com o princípio alfabético, traz muitas dificuldades, porque as pessoas falam palavras da língua com pronúncias diferentes. Então, como é que eu vou escrever? Por exemplo, em português, tem gente que fala tia e tem gente que fala tia. Como é que eu vou escrever isso? Não é? O princípio alfabético não pode ser usado para isso. Não é? Tem gente que fala acharam e tem gente que fala acharu. Então, ao som de U com a letra A, é possível? Bom, esse é o problema. Né? É o problema que o aluno alfabetizando tem, né? Porque ele só está com o princípio alfabético funcionando. Então, ele tem que dar um passo a mais. Né? A criança, o aluno e a gente, né? A gente tem que entender que a ortografia não representa a fala de ninguém, mas é uma maneira organizada de facilitar a leitura por todos os falantes. Então, se cada um escrevesse como fala, a gente ia ter na escrita muitas variantes, palavras escritas de muitas maneiras diferentes. Isso é uma questão complicada socialmente. Então, a gente vai precisar inventar uma ortografia precisando organizar o sistema. Está tudo bem o modo que eu estou falando? Posso continuar? Hein? Sim, Eu sim. não sei se, por causa da tradução, etc., eu tenho que dar uma pausa ou que eu preciso continuar. Se E quiser, eu depois posso fazer a tradução agora e a gente continua com a terceira pergunta depois. você vai fazer a tradução agora? Sí. Bien, al respecto de la segunda pregunta, que no la leímos, que sería respecto de la ortografía y si esta estaba ligada, si en la representación de las personas esta está ligada a una escritura correcta de las palabras. Cagliari nos habló en un principio del sistema alfabético, que la importancia del sistema alfabético y su valoración, cuando en realidad hay múltiples sistemas de escritura, por ejemplo, el sistema numérico y la importancia del sistema alfabético en la escuela.
Y luego habló del principio alfabético, esta representación de que cada sonido del habla tiene una letra, que en realidad puede ser más de uno. Justamente sabemos que en las distintas lenguas no todos los sonidos se representan con una letra, un grafema, fonema, sino que va variando respecto a las lenguas. Y luego señalaba Cagliari la representación un poco de que la ortografía quizás no representa el lenguaje de mucha gente porque pronunciamos de maneras distintas, ¿no? Ahora bien, la ortografía funciona como una forma de ordenar esos lenguajes, porque si todos escribiéramos como habláramos, habría muchas maneras de escribir las palabras, porque pronunciamos de maneras distintas dependiendo en qué regiones, por ejemplo, de un país nos estemos encontrando. Entonces, que la ortografía es una manera de organizar ese sistema de escritura. Bom, obrigado, Luciana. Uma outra ideia importante com relação à ortografia é exatamente o que eu disse um pouco antes. Uma das funções principais da ortografia é neutralizar a variação linguística, permitindo que cada falante leia o que está escrito em seu dialeto. Você quer explicar só isso para eu continuar ou não? Quer dizer, sim, nós Luiz, neutralizamos e isso faz com que cada um lê no seu dialeto. Então, eu vou falar depois sobre isso. Ou posso continuar? Continua Sí, sí. tranquilo, sí. Então, essa questão fez com que a gente inventasse uma ortografia. Todos os sistemas de escrita precisam de uma ortografia, porque todos os sistemas de escrita variam no tempo e no espaço, e também com relação social e de outros tipos não linguísticos. Então, para que a escrita fosse um fato social, vamos dizer assim, de uso fácil, as pessoas decidiram, então, quais são as letras que devem compor as palavras. E essa é a regra da ortografia. A palavra tal se escreve com tais letras. Esse resultado não é a fala de ninguém. A ortografia não escreve a fala de ninguém, mas permite que o que está escrito possa ser dito de várias maneiras, dependendo de quem lê. Não é? E é interessante a gente observar que a gente lê textos antigos não na fala do autor, mas na fala da gente. Não é? Então, isso mostra uma das funções básicas da ortografia, que é neutralizar a variação linguística. Não é? Pode falar ou eu continuo? A Luciana vai traduzir. Bien, sí, de manera sintética vamos a comentar que lo que Luis Cagliari quiso decir es que la ortografía neutraliza la variación lingüística. Esto quiere decir que todos los sistemas de escritura van a variar en tiempo y en espacio y en relación a ciertos condicionamientos sociales, pero, o sea, la ortografía no representa el habla de nadie, pero sí la escritura de esas palabras. Entonces, que por ejemplo podemos leer hoy en día un texto antiguo y no lo vamos a leer con el habla de la persona que lo escribió, sino con la propia, ¿no? En términos de acento, por ejemplo, ¿sí? Del modo en que uno pronuncia las palabras, pero permite ordenar ese sistema. Sim. Então, a ortografia consertou o alfabeto. Quem inventou o alfabeto logo se arrependeu porque ficou muito difícil escrever o que as outras pessoas
escreveriam, seguindo a pronúncia deles, não é? Então, entraram num acordo e disseram, vamos escrever de uma maneira fixa, e cada um leia no seu dialeto. Bom, isso é uma questão muito fácil de entender e de usar, mas o caminho contrário, que é o que interessa para a gente na alfabetização, é muito complicado, porque a pessoa que está aprendendo a ler, isto é, a decifrar e a escrever aquilo, uma palavra, ela vai partir da fala dela. Mas a fala dela não é a fala da ortografia. Então, ela tem que fazer um caminho complicado. Então, a pessoa fala tia, não é? Ele sabe que pode escrever com T, X, I e A. Mas ele sabe também que existe uma ortografia e que a ortografia tem um modo de escrever. Então, ele tem que saber que tia se escreve com T, I e A. E cada um vai falar na sua variedade. Então, se a gente estender isso para a obrigação que a criança tem de passar da própria fala para a escrita e chegar até a ortografia, é um processo muito complicado, muito difícil, não é? Que tem que ser feito por partes, não é? Sobretudo com algumas regras, com alguns princípios, com alguns problemas de categorização, que vai fazer com que a criança saia da fala dela, esqueça, de certo modo, alguns problemas da fala dela, que ela já está desconfiando, e passe para a ortografia, porque ela sabe, e aí é um problema de memorização, que aquela palavra se escreve tia. Então, ela escreve tia, certo? Muy bien. Lo que decía Cagliari es que uno va a escribir entonces de una manera fija, pero va a leer en su propio dialecto. Y al respecto de la alfabetización, de la enseñanza, ¿no?, inicial de la lengua escrita en la escuela, señalaba que la persona que aprende a leer y a escribir va a partir en este aprendizaje de su propia habla, ¿sí? Entonces, los niños, sobre todo, pero también podemos pensar en una persona adulta que se está alfabetizando, van a pasar del habla a la escritura y de allí llegar a la ortografía. Que este proceso es un proceso complicado, que hay que hacerlo en diferentes partes y va a tener determinadas reglas y principios. A próxima questão que me foi colocada é uma questão voltada para a questão número 3, né? Sí, É a questão Luis, das políticas perdón. educacionais e etc. Essa é uma questão, vamos dizer assim, crucial na história da alfabetização, como ela é crucial na história da escola, não é? Então, se a gente olhar o século passado e de lá para cá, o que aconteceu? No século passado, existia professor na sala de aula. No final já do século XX, não é? E século XXI, não existe mais professor na sala de aula. O que existe é um aplicador de uma série de regras, uma série de normas que os projetos governamentais decidiram que devem ser feitas. Não é? Em vez de eles consultarem as pessoas, os professores, etc., e decidir por uma certa liberdade de trabalho, pelo menos no Brasil, o que acontece é que nós temos um projeto atrás do outro, né? E esses projetos nem sempre são muito coerentes entre si.
o que torna o professor muito confuso com relação ao que ele faz. Antigamente, a professorinha de alfabetização, vamos dizer assim, que era muito comum, ou o professorzinho, ele tinha o método dele e ele alfabetizava. No final de um ano, as coisas aconteciam. E isso era muito bom. As coisas funcionavam. Depois, quando vieram esses projetos, o que o governo queria é fazer estatística. Estatística para dizer para a população que ele se preocupa com a educação e vai dar não sei quantos bilhões de dinheiro para a educação. A questão não se reduz a essa questão monetária, a questão da educação. A questão do dinheiro tem que ajudar a educação e não obrigar a educação a ser de um jeito ou de outro, porque é contra a própria natureza do que é educar. Educar para a cidadania é respeitar a individualidade, não é? E também a individualidade do profissional que trabalha, do professor, do diretor, etc. Não é? Então, essa questão é uma questão complicada. Eu acho que a gente devia discutir isso num momento muito especial, porque eu, pessoalmente, não aguento mais ver esses projetos do governo. Não é? E as pessoas com quem eu converso também dizem a mesma coisa. Pessoalmente, eu não sou contra projeto de educação. Eu não sou contra uma política educacional. Eu acho que tem que existir. A questão não é você estabelecer metas. Por exemplo, vamos acabar com o analfabetismo. Não é esse o problema. Isso é ótimo. O que precisa saber é como fazer isso. Como que vamos fazer isso? Então, quando a gente chega nessa questão, eu acho que a discussão deixou de existir, pelo menos no Brasil. Não é? Eu parei já há um certo tempo de falar de alfabetização, porque achava que não tinha muito sentido. Eu falava e aí as pessoas diziam, mas o projeto tal manda fazer outra coisa, o que eu faço? Eu vou dizer para a pessoa não fazer o que o projeto manda, com consequências, inclusive salariais para ela? Não posso falar isso. Eu tenho que dizer, olha, seria bom a gente discutir a questão e ver se não há um outro modo de a gente resolver essas questões todas aí. Mas para isso, a gente tem que ter outras vozes falando e não simplesmente receber um documento lá dos governantes dizendo o que deve ser feito cada dia, cada hora, cada avaliação, etc. Né? Só para completar um pouquinho isso, essa questão ela era tão complicada que algumas escolas resolveram não aceitar essa coisa do governo e assumir as consequências. Outras fizeram isso de uma maneira tão forte que elas prometem na televisão que, seguindo os programas do governo, os alunos da instituição vão passar no vestibular. Aí eu pergunto, eu pensei que o objetivo era educar o cidadão de uma maneira grande. E agora vem dizer que o objetivo da escola, 13 anos na escola, para passar no vestibular. Então, eu acho que há muitos equívocos que a gente deveria discutir. Luciana. Sí. Si quieren, antes de por ahí hacer una síntesis, Matías o Marinés, retomar la pregunta para contextualizar un poco. Lo que conversábamos con Luis, no sé si se me escucha bien,
lo que conversábamos con Luis y un poco queríamos conocer su opinión, que recién acaba de darla, es, y en este sentido hay cierto paralelismo entre lo que está relatando Luis y lo que sucede en Argentina, o por lo menos en las jurisdicciones de mayor peso, en términos de la envergadura poblacional, y aquellas jurisdicciones que toman la delantera de las directrices curriculares. Lo que nosotros observamos en nuestro país, o en algunos de los debates, es que hay perspectivas didácticas o tendencias didácticas que no solo cuestionan que aquello que los docentes enseñemos sea lengua o lenguas, ¿sí?, sino que también vienen planteando que la ortografía es un problema más de la escritura. Lo que de alguna manera lleva a la interpretación de que la ortografía no tiene tanta importancia, ¿no? Por lo tanto, queríamos conocer la opinión de Luis respecto de estos cuestionamientos a la enseñanza de la lengua y dentro de ella de la enseñanza de la ortografía en particular. Esa era la pregunta a la cual recién Luis dio respuesta, ¿no? Ah, sim. Y por otra ¿Posso parte, falar? un minutinho. Por otra parte, situar la perspectiva lingüística filológica también despeja ciertas representaciones o ciertos discursos públicos que orientan a pensar que los problemas de alfabetización, los problemas de ortografía, devienen solo de esta cuestión de la relación grafema-fonema, ¿no? Lo que Luis nos está planteando es que en realidad la ortografía es mucho más que esa relación grafema-fonema y que tiene que ver también con una historia de la lengua, que hay cuestiones ortográficas que no pueden ser resueltas con la correspondencia grafema-fonema, por un lado, y por otro lado, si miramos otras perspectivas, esto ya es un agregado nuestro, digamos, como para ampliar un poco y tender lazos con las discusiones locales. Desde otro punto de vista, entonces tampoco sería posible que el niño solo pudiera comprender, apropiarse de un sistema de escritura, de una ortografía en ese sistema de escritura, con sus propios medios, precisamente porque hay en el sistema de escritura una cuestión fundamental filológica lingüística, por lo cual es muy difícil que un niño pueda reconstruir por sí solo 1000 años de historia de la formación de una lengua. Entonces yo creo que Luis, desde la perspectiva filológica lingüística, desde la cual está pensando la alfabetización, nos despeja también esta discusión local, ¿sí? En realidad está este otro elemento, digamos, la lengua en la que alfabetizamos tiene una ortografía, y esa ortografía no es transparente como para traducirla en fonemas y grafemas, y tampoco es transparente porque deviene de una historia lingüística. Entonces, bueno, ahí sí te paso la palabra de vuelta a Matías para que redondees la pregunta, así Luis puede continuar. Bueno, de nuevo, ¿no? Es decir, cuál es la opinión de Luis en torno de estas perspectivas que están de alguna manera agenciadas en las políticas curriculares, que de alguna forma vienen minimizando, invisibilizando, o incluso lisa y llanamente omitiendo la cuestión de la enseñanza de una lengua, ¿no? Y por otra parte, la enseñanza de la ortografía y la dimensión ortográfica en el aprendizaje de esa lengua. Y además quiero agregar también que nosotros en la Argentina tenemos una serie de continuidades respecto de las orientaciones de las políticas curriculares que se codifican en documentos de todo tipo,
y que están más allá de los gobiernos, ¿no? Cambian los gobiernos nacionales, provinciales, y esas directrices se mantienen, ¿no? Bueno, no sé, Lu, si vos querés explicar un poco lo que dijo Luis. Posso fazer um comentário aí? Duas coisas só. A ortografia é uma coisa importantíssima na vida, porque uma pessoa pode não ganhar um emprego porque comete erros de ortografia. Então, dizer que a ortografia é uma coisa menor é não entender o que é saber ler e escrever. Então, a gente tem que valorizar a ortografia. A gente tem que chegar lá, a escola tem que ensinar. E por que algumas pessoas chegam na terceira, quarta, quinta série ou mais para frente cometendo muitos erros de ortografia? Porque não aprenderam. Elas não sabem qual é a natureza da ortografia, quais são as funções da ortografia, quais são os usos da ortografia. Então, eu acho que a ortografia é uma coisa muito complicada de aparecer no processo de alfabetização, porque é um resultado, não é o começo. Tem todo um caminho que o aluno tem que fazer até ele dominar a ortografia e dominar quais são as regras que ele precisa usar quando ele tiver uma dúvida ortográfica, para resolver a dúvida. Então, há uma série de conhecimentos que fazem da ortografia uma coisa que não é banal, não é tão simples assim. Para a vida das pessoas também não é tão simples assim. Pode mostrar que a pessoa não é bem educada, que a pessoa é uma pessoa que não estudou, e isso tem repercussão na vida, não é só na escola, não. Existe uma outra questão, mas eu só comento se a professora aí, Marinês, quiser. É sobre a relação escrita, letra e fonema. Então, eu passei por cima na ideia da acrofonia, que gerou o princípio alfabético. Mas depois, quando os linguistas começaram a entrar nessa história de alfabetização, começaram a introduzir essa ideia de relação entre letra e fonema. Essa relação não existe. Não é possível fazer uma relação entre letra e fonema, porque o sistema da escrita não corresponde ao sistema de fala. Não há uma correspondência exata. Então, às vezes, pode dar certo, mas no conjunto da obra vai dar muito mais errado que vai dar certo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que usar a relação letra e som a partir do estudo da palavra. Então, naquela palavra, aquela letra tem o som de tal. Quando a gente acaba essa parte do estudo, a gente tem um conjunto de regras. Por exemplo, em português, tem uma palavra que começa com C cedilha. Então, C cedilha é uma letra que a gente vai aprender. Mas eu sei que eu não vou escrever sapato com C cedilha. Mas antigamente se escrevia sapato com C cedilha. Então, a história da língua é uma coisa muito bonita, histórica, a evolução, mas, no momento, ela deve ficar para a história, para a linguística histórica, e não para a alfabetização, né, de um modo geral. Certo? Não sei se a Luciana quer comentar. Bien, voy a hacer una breve síntesis de lo que dijo Cagliari y así damos paso, si quiere, Marinés, Matías, a la siguiente pregunta. Llama la atención él sobre que la ortografía no es algo banal, no es algo menor, sino que tiene grandes repercusiones en la vida de las personas a nivel social, ¿no? Que si una persona escribe ortográficamente mal una palabra, esto puede traerle consecuencias en su vida
diaria, su vida útil, su vida adulta, y no solo la escuela. Entonces, llama la atención sobre la importancia de conocer la naturaleza de la ortografía, los usos y las funciones de la misma, y también de que la ortografía es un resultado en el proceso de alfabetización, ¿sí? Que es algo a ir desarrollando en este proceso y en este camino que es la alfabetización. Si quieren contextualizar la otra pregunta. Posso continuar? Sí. ¿Alguien va a falar? Te hacemos la pregunta, Luis, para que el público entienda por dónde va a ir tu exposición, ¿sí? La pregunta que le hacíamos a Luis es que él en sus trabajos vuelve sobre la historia de ciertos materiales didácticos, como las cartillas, que han sido materiales muy negativizados en las últimas décadas, ¿no? Materiales, por cierto, creados por profesores y maestros, ¿no? Y que fueron sustituidos de manera reciente, de algo de esto Luis habló recién, por secuencias didácticas, proyectos, ¿sí? Confeccionados por especialistas, ¿no? Le preguntamos a Luis, ¿cuáles cree él que son las implicancias para el trabajo docente concreto, para el trabajo docente cotidiano, de alfabetización, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias, decía, de estas reformas o de estos movimientos, y también no solo relacionadas con la alfabetización, sino también con la ortografía, ¿no? Sim. A questão básica dessa história toda vem com o que é a metodologia da alfabetização. O que é que a gente vai fazer na escola? Essa é a grande pergunta, né, cuja resposta é muito difícil, muito complicada. Então, aí, o que aconteceu? Eu gosto muito de voltar um pouco na história, né? A história partiu da alfabetização de uma maneira, vamos dizer assim, escolar, entre aspas, a partir do século XVI, XV, né? XVI, quando surgiram os livros didáticos. Então, o grande responsável pela escola sempre foram os livros didáticos. E esses livros, em algumas áreas, foram maravilhosos. Em algumas áreas, funcionaram durante um certo tempo e depois foram questionados, porque geraram também problemas. Essa é a história da alfabetização. É por isso que, mesmo com alguns projetos de governo, ou até algumas teorias que foram colocadas pela universidade, pela academia, alguns professores inventaram o seu método, não é? E, historicamente, essas pessoas foram muito bem-sucedidas. Elas conseguiram alfabetizar em 1 ano, 2 anos. Então, fica difícil para a gente dizer que o método delas era ruim, que o método delas não serve. Então, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Isso foi o que atribuíram às cartilhas. O professor era ótimo, a dona Zazá era uma pessoa que resolveu alfabetizar, porque ela era rica e não tinha o que fazer, né? E alfabetizava todo mundo numa cidade onde eu morei. Todo mundo adorava a dona Zazá. E o que ela fazia? Ela ensinava as pessoas a ler. Ah, dona Zazá, como é que você faz para ensinar as pessoas a ler? Eu ensino a ler. Pega a palavra e a gente lê. Vê o que está escrito, como é que escreve, quais são os problemas que aparecem, e com isso, todo mundo aprende a ler. Ela não tinha uma formação pedagógica, linguística, nem nada, mas tinha um bom senso. E ela tinha uma capacidade de reflexão que
muito difícil das pessoas terem. Eu ia falar disso depois, mas, por exemplo, todos nós desenvolvemos um automatismo para ler e escrever. Agora, se eu perguntar para o professor como é que ele faz para ler, ele não sabe me dizer. E ele é professor de alfabetização. Falei, como que faz? A gente escreve A, escreve B. Eu falei, mas é só isso? Aí não vai dar certo. Não tem nenhuma regra, não tem nada. Tem regra. No começo de palavras não se usa cedilha, mas é só isso. Né? E a ortografia, como é que fica? Né? Então, há uma questão de bom senso, uma questão de teorias, há uma questão de propostas do governo. Tudo isso, quando a gente olha do modo geral, tem um lado bom. Ninguém faz uma coisa dessa para estragar a educação. Todo mundo está querendo melhorar a educação. E, de um modo geral, o que eu concluo dessa história toda não é tanto o que as pessoas fizeram no passado ou fazem no presente, mas o que elas não fazem e que deveriam fazer. Então, a educação fica pela metade. E a ciência não vive pela metade. A ciência ela é integral. Não é? Chega um momento em que você vai ter dificuldades intransponíveis, porque você não tem a base científica do processo. Não é isso? Depois eu vou continuar falando. A Luciana pode falar. Bien, lo voy a decir muy sintético, pero al respecto sobre esta pregunta, sobre la historia de los materiales didácticos y principalmente sobre las cartillas que se utilizaron durante muchísimos años. Ahí Luisa remontó un poco al siglo XVI y un poco a la historia, ¿no?, de la alfabetización y de los materiales. Que bueno, todos estos distintos materiales han tenido sus éxitos y sus fracasos, pero que las cartillas eran un buen método, un buen modo de alfabetizar, que bueno, en estas historias un poco de los distintos proyectos políticos y demás, hay cosas que son juzgadas también de tradicionales y se tiran un poco para atrás en pos de unos métodos más actuales. Lo que Luis llama la atención es que todos queremos mejorar la educación, ¿no? No es que se hace algo para que no funcione, pero que bueno, que en ese camino algunas cosas funcionan y otras no. Y luego comentaba, bueno, una anécdota de doña Sasá, que era una mujer que ella alfabetizaba, que quizás no tenía todo el bagaje de los especialistas, pero lograba que todos sus alumnos pudieran alfabetizarse. Entonces que muchas veces estas distintas formas de los distintos docentes de alfabetizar a sus alumnos son negativizadas, podríamos decir, en pos de algún proyecto o alguna política, decir que ese método quizás no va más, pero funcionaban, digamos. No sé si dije todo, si Matías, Marinés quieren agregar algo o pasan a la otra, les doy la palabra. Luis, en algún momento de tus explicaciones, estas que nosotros pudimos leer, señalabas que había como una especie de confusión o disociación entre pensar que se puede alfabetizar solamente con los textos, ¿sí? Me gustaría que pudieras explayarte sobre esto, es decir, ¿qué relación existiría entonces entre estas nuevas maneras de alfabetizar que se proponen, que no son tan nuevas, ¿no?, que tienen unos 30, 40 años en nuestra región, que señalan esto, que la alfabetización correcta debería hacerse a través de los textos? Vos allí señalabas algunas consideraciones respecto de esto, ¿sí?, antes de que pasemos a la siguiente cuestión. Si pudieras retomar este punto, no sé si se me comprende.
Professora, eu acho que é muito interessante a sua colocação, porque é uma questão fundamental. Você me permite que eu fale isso depois? Eu vou falar uma coisa antes Sí, sí, e sí. depois eu volto. Se eu não falar, você me pergunta de novo. Mas eu não falei sobre a cartilha propriamente, eu falei de um modo geral dos processos, dos livros, etc. Eu queria dizer qual é a conclusão a que nós chegamos com com todas essas teorias que a universidade inventou, com todos os livros que os alfabetizadores inventaram, com todos os projetos governamentais e etc. Nós progredimos. Eu não sou radical, eu acho que a gente progrediu. Mas, de vez em quando, acontecem algumas coisas que chamam a atenção da gente. Então, eu vou pedir uma autorização para eu ler uma notícia de um jornal do Brasil, que da Folha de São Paulo, que é o seguinte: entre as crianças que moram nos 25% de domicílios mais pobres do país, 51% não sabe ler e escrever. Notícia terrível. Já entre os que moram nos 25 mais ricos, 16,6% ainda não tinham aprendido. As crianças pretas e pardas, que já tinham o direito menos assegurado em anos anteriores, foram ainda mais impactadas. A diferença entre o percentual de crianças brancas e pretas que não sabiam ler e escrever subiu de 8,5 pontos percentuais para 12,3 entre 2019 e 2021. Em 2019, 20,3% das crianças brancas não sabiam ler e escrever. O percentual subiu para 35,1% em 2021. No mesmo período, entre as crianças pretas, a proporção cresceu 28,8% para 47,4%. Entre as pardas, subiu de 28,2% para 44,5%. Essa estatística é uma estatística longa de uma pesquisa feita pelo Gabriel Correia, que é o gerente de políticas educacionais do projeto Todos pela Educação, e foi publicado na Folha de São Paulo recentemente, no dia 9 de fevereiro. Quando a gente tem uma estatística como essa, a gente tem que perguntar: isso está profundamente errado. O que é que se faz que chega em 2021, nós temos esse percentual tão alto de pessoas que não sabem ler e escrever, minimamente, não é? Quer dizer, não tem nenhuma formação escolar de saber ler e escrever. Claro que o problema é a pobreza de um lado, a riqueza do outro, é o preconceito racial, é o preconceito de gênero e de outras coisas que acontecem na sociedade e que têm sido muito enfatizados nos últimos anos, né? Mas nós não podemos ter um resultado como esse. Esse não é o resultado que o governo diz. O governo vai dizer que a educação melhorou, não é? Que não sei quantos % das pessoas se alfabetizaram, porque eles fizeram uma provinha, passaram o ano inteiro treinando aquela provinha, fizeram aquela provinha e ganharam uma nota que o governo diz que eles aprenderam. Não aprenderam nada. Eles aprenderam a fazer as benditas provinhas que o governo exige que o professor passe para os alunos, com o único objetivo de verificar
a política educacional através de estatística. Por isso que eu disse que o grande problema é o que falta na educação. Esse número é tão alto e tão assustador porque falta na alfabetização uma série de coisas que nunca foram tratadas, são ausentes da escola há muito tempo, né? Mas esse é o meu assunto da próxima fala. Cagliari nos compartió una nota que fue publicada en el periódico Folia de Sao Paulo, ahora en febrero del presente año, que, bueno, da unos índices justamente sobre alfabetización en niños en Brasil, haciendo una diferencia entre los niños blancos y pobres, los niños blancos, los niños negros, pobres y una escala más rica, por así decirlo, que eran cifras bastante desoladoras en términos de alfabetización, y luego llama la atención, esto ya de parte de Cagliari, no de la noticia periodística, sobre estas pruebas estandarizadas, ¿no?, que realizan los países, los organismos internacionales también, pero en este caso él habla de los países, que quizás están mucho tiempo bajan las directivas, ¿no?, a las escuelas y a los docentes para que los alumnos rindan esas pruebas que en suma van a verificar la política educativa. Entonces es como una crítica a este tipo de pruebas estandarizadas, que también lo podemos nosotros y nosotras corroborar un poco con nuestra realidad nacional y los distintos operativos que se han hecho en nuestro país respecto a estas pruebas, ¿no? Les paso la palabra. Bom, a próxima questão, eu vou falar sobre a cartilha e vou falar sobre o meu projeto, que é o seguinte. Para uma pessoa como eu, que resolvi, apesar de tudo e de todos, né, do meu meio acadêmico, me dedicar ao estudo linguístico da alfabetização por mais de 40 anos, a vida não foi fácil. E quando eu dizia que tinha projetos de fonética, todo mundo achava uma maravilha. Quando eu dizia que tinha um projeto de alfabetização, todo mundo dizia, coitadinho, ele vai falar sobre essas coisas aí, são secundárias, são irrelevantes, né? Mas eu fui adiante, eu fiz projetos, eu visitei vários museus do mundo para estudar questões de alfabetização. Eu passei um ano em Londres estudando sistemas de escrita, escrevi um livro enorme sobre sistemas de escrita que as editoras não quiseram publicar porque tinha muitas figuras. Isso há 30 anos. Então, mas o livro está escrito, não é? Essa coisa toda, eu cheguei lá, não é? Então, depois de 40 anos, conversando com o professor, discutindo, falando, visitando lugares, museus, bibliotecas, pesquisando, eu cheguei à conclusão que eu era uma voz falando no deserto. Ninguém ouvia. As pessoas, depois de um certo tempo, começaram a não se interessar mais por questões específicas do meu projeto, porque elas vinham com o argumento de que elas não podiam seguir outra coisa que não aquilo que tinha sido estabelecido. Bom, aí o que é que eu fiz? Eu continuei trabalhando, depois eu parei, fui aposentado compulsoriamente, como se faz no Brasil, aos 70 anos, então fiquei sem aula, sem burocracia, sem algumas obrigações acadêmicas, e aí eu resolvi voltar a um projeto antigo. Eu disse que eu estive em Londres durante um ano, no Museu Britânico, estudando
formas de escrita, história da escrita e coisas desse tipo. Mas antes de eu começar a escrever o meu projeto, que acabou no livro, eu fiquei 2 anos escrevendo um livro que se chama Alfabetizando sem o Babebi-Bobu, que ficou 10 anos na editora para ser publicado, não é? O outro também, o outro livro levou muito tempo, porque as editoras sempre achavam que o livro era muito polêmico. E como eles vendiam livros para o governo, se eles começassem a criticar os livros que eles vendiam para o governo, ficaria numa situação complicada. Mas, no fim, eles acabaram publicando, né? O livro teve os 2 livros, Alfabetização e Linguística e o Alfabetizando sem o Babebi-Bobu, teve mais de 150 mil exemplares cada um, né? Os meus colegas da universidade mal publicavam 500 exemplares, o meu livro tem 150 mil. Quer dizer, por que eu vou seguir o conselho de vocês? Eu vou continuar no meu caminho. Mas quando eu me aposentei, fui aposentado, eu resolvi pegar aquele livro que era de metodologia e que era dirigido ao professor. O meu interlocutor, o tempo todo, foram os professores alfabetizadores. Eu escrevia para professores alfabetizadores. E eu sempre senti uma certa dificuldade, que eles diziam, tá bom, professor, e agora, como é que eu faço? Quer dizer, mas você não é um professor, você é um profissional que tem que ter a capacidade de andar com as próprias pernas e pensar com a própria cabeça. Ah, mas se não ensinar a gente não faz. Bom, essa discussão durou muito tempo, até que eu falei, agora eu vou escrever o livro para as crianças. Meu interlocutor não vai ser o professor, vão ser as crianças, né, os alunos em processo de alfabetização. Bom, eu tinha as ideias na cabeça de uma maneira bastante clara, né? Eu tinha a história da alfabetização de maneira muito clara. Estudei muito a história da alfabetização, colecionei muitos livros de cartilha e de alfabetização, e tinha essa proposta linguística. Eu falei, talvez as pessoas não tenham entendido bem qual é a base linguística desse trabalho. Então, comecei a fazer projetos. Fiz um projeto, olhei e falei, esse projeto não está bom. Fiz outro, fiz outro. Fiz um, mostrei, as pessoas disseram, professor, isso ninguém vai entender. Bom, até que eu cheguei a um ponto em que, pelas sugestões e pelo que eu estava entendendo, seria bom fazer o livro dos alunos em 3 etapas, né? A primeira etapa era um livrinho para ensinar o aluno a ler. A segunda etapa era um livrinho para ensinar o aluno a escrever. E a terceira etapa o terceiro livrinho, né, não etapa, é uma antologia, porque eu acho que a escola tem que ter essas 3 coisas. E também eu falei, esses livros enormes, caderno universitário, não é material para criança. Criança precisa de um caderno pequeno, uma coisa pequena, um livro pequeno, né, com letra grande, essa coisa toda. Então, a ideia estava aí. A antologia foi relativamente fácil de fazer, né? Eu peguei textos, poesias, músicas, parlendas, não é? Que o pessoal gosta dessas coisas, e também alguns textos.
E para sentir o drama de escrever um texto para uma criança, eu me pus a escrever textos para criança, historinhas, né? Essas que a gente compra em livraria. Escrevi umas 30 historinhas. E aí eu comecei a perceber a dificuldade que existe de você escrever, por exemplo, uma historinha de ficção científica para criança, ou escrever uma biografia para uma criança, escrever um experimento científico interessante para uma criança. Eu falei, mas a gente tem que mudar isso. Essas histórias que a gente diz no Brasil, né, para boi dormir, uma ou outra pode ser, mas a gente só trabalhar com esse tipo de material, a gente perde a oportunidade de levar para a criança o espírito científico, o espírito literário, a coisa um pouco mais sofisticada. Não é? Daí a antologia. Eu fiz a antologia. Bom, quer que eu pare aqui, depois eu continuo a falar dos outros livros? Tá bom. Bueno, sintéticamente, Luis nos cuenta un poco su derrotero. La pregunta no la contextualizamos, pero era que él elaboró una propuesta didáctica para la alfabetización inicial. La pregunta era, ¿podría comentarnos cómo articula los ejes anteriores en ella y qué aspectos considera que resultan diferenciadores de otras propuestas? Ahí, bueno, nos comentó un poco su derrotero, su formación personal y profesional en estas temáticas y cómo hace un tiempo comenzó a escribir estos materiales didácticos, que el proyecto se llama Ópulo do Sapo, y está compuesto en tres partes, por así decirlo, en tres pequeños libros: un libro para aprender a leer, un libro para aprender a escribir y una antología de textos literarios para estos niños y niñas en el proceso de alfabetización. Si quiere, puede continuar. Tá. Então, vou falar sobre o Pulo do Sapo, que é o primeiro livro que ensina a ler. E é a verdadeira história da alfabetização. Como é que a gente faz? Bom, primeiro a gente pega o alfabeto, né? Eu, quando comecei a conversar com os professores, não vi o alfabeto em sala nenhuma, porque eles diziam que o alfabeto era a última coisa que se ensinava. Eu dizia, não, o alfabeto é a primeira. Você tem que pôr o alfabeto na sala para os alunos olharem as letras, para eles se familiarizarem. E aí, como eu disse no projeto, se o aluno souber ler a palavra sapo, ele sabe ler qualquer palavra. Não é? Acontece que, para saber ler a palavra sapo, é necessário uma quantidade enorme de conhecimentos que o professor precisa passar para o aluno. Então, no projeto, o professor começa falando coisas gerais sobre a história da escrita, a história da língua, não é? Começa a falar alguma coisa sobre o alfabeto, sobre o princípio acrofônico, sobre a categorização gráfica, isto é, como é que as letras podem ser escritas de maneiras diferentes. Como é que a fala pode ser dita de maneira diferente. E a gente vai ter que juntar essas diferenças de escrita para chegar a um alfabeto. Só que, historicamente, nós acabamos gerando milhares de alfabetos. Isso é uma coisa complicada. Então, a gente vai escolher um só, a letra de forma maiúscula. Depois, a gente vai ver as variantes. É como na fala, a gente vai falar alguma coisa sobre a variação linguística e sobre a ortografia. Então, tudo isso é uma fala muito preliminar, que começa só para dizer para os alunos coisas que eles vão estudar, coisas que são importantes, porque
o processo, o projeto, ele é cíclico, porque a alfabetização é cíclica, a educação é cíclica. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso não tem outro jeito. Não é? E aí começa, então, a questão mais complicada, que é pegar uma palavra. Então, vamos pegar a palavra gato. Eu pego a palavra gato e explico para os alunos que a palavra que está escrita é gato, que tem as letras G, A, T e O, não é? Tem gente que fala gato, tem gente que fala gato, não tem importância, mas a gente escreve desse jeito aí. Cada um leia do seu modo, não é? Como achar. E aí a gente começa a brincar com as palavras. Então, se eu mudar uma letra, eu vou mudar a palavra. Né? Em vez de gato, eu tenho mato, tenho rato, tenho gata, né? Mudou o para A, fato, pato, etc. E começo a brincar com os alunos fazendo pares mínimos, que a gente chama na linguística. O que eles vão aprender com isso? Eles vão aprender que eles não precisam do babebi-babu, porque os métodos tradicionais, eles eram cartográficos, eles eram tabelas, né? Então, o aluno ia aprendendo gato, dizia a sílaba G, 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 Gogu, depois tinha a sílaba to, ta, te, ti, to, tu, e assim por diante. Isso não explica nada, né? Embora um dos objetivos da alfabetização é o estudo das sílabas, né? Porque depois, com os pares mínimos, a gente vai ver as sílabas, né? O mais importante de tudo é a palavra. Tudo na alfabetização começa na palavra e acaba na palavra. Desde saber letra até escrever um texto, porque o texto também é feito de palavras. Né? E se o aluno não conseguir decifrar o que está escrito, ele não lê texto e nem trabalha com texto. Então, ele tem que passar necessariamente por um processo de decifração. Por isso também, o importante da alfabetização é aprender a ler. A gente não precisa ensinar a escrever. Escrever é uma coisa mecânica, é uma questão de pegar o computador, olhar as teclas. Agora, o conteúdo daquilo que a gente escreve é a leitura, é saber ler, é saber decifrar, saber quais são as regras que entram em jogo quando a gente aprende a escrever as palavras. Não é? E isso a gente não precisa das sílabas. Não é? A gente precisa, é claro, trabalhar com estruturas simples da linguagem, porque eu não vou começar com coisas complicadas. A linguagem é sempre muito complicada. Mas coisas simples, ensino as regras gerais de como se faz para ler. Não é? E, a partir daí, tem uma série de considerações. Considerações de uso das letras. Por que eu uso a letra C, a letra Q, né? Se tem o mesmo som? É por causa da ortografia, mas eu já expliquei a ortografia. Por que eu não posso escrever disse, por exemplo, com C em vez de 2 S? Por causa da ortografia. Ah, mas e se eu quiser escrever disse com C? Se eu quiser escrever disse com C, quem conhece a sua língua vai saber ler e pode até descobrir o que está escrito, mas não é a ortografia. Nós temos como objetivo a ortografia, não é só permitir a leitura de qualquer jeito. O princípio alfabético permite a leitura, mas não leva à ortografia, e isso cria um problema para o estabelecimento das regras. Como a ortografia é fixa, essas regras são fáceis. Bom, é claro que as coisas não são totalmente separadas. O livro de escrita, que é o Pulo do Gato, ele começa a ser usado mais ou menos
junto com o livro O Pulo do Sapo. Não é você estuda o pulo do sapo, depois o pulo do gato. Não. Você vai aprender a ler, a decifrar, e vai já começar a fazer alguns treinamentos de reconhecimento de escrita, né? de controle para a escrita, controle manual, controle do computador e coisas do tipo aí, para você obter as letras que você precisa para escrever as palavras. Não é? Então, quando chega do final, por exemplo, do primeiro ano, os alunos já passaram por toda essa fase de leitura e também a fase de escrita, em grande parte. A fase da escrita vai continuar para o segundo ano, porque o projeto ele foi pensado em 2 anos, né, que o primeiro ano ele é muito difícil e a gente tem que saber que vai ser um ano difícil. E aí a gente precisa de um segundo ano. E como é cíclico o projeto, a gente vai começar, então, a tirar dúvidas, a sofisticar um pouco o ensino, até que o aluno comece a ler coisas, uma frase, com a voz dele, a partir da ortografia. E aí ele para pensar e diz assim, puxa vida, quanta coisa que eu aprendi. É assim que a gente faz para ler. A escrita está lá, a minha fala está na minha cabeça, eu leio do meu jeito, eu falo tia, mas eu vou ler tia hoje porque a professora quis saber como é que as pessoas falam na minha cidade. Ou, ao contrário, a professora, ele vai ler tia, está escrito TIA, e a professora diz, mas por que você lê tia? É porque eu falo tia. Né? E aí tem a questão da fala padrão, do dialeto padrão, etc., que vai controlando quais são as possibilidades de variação que são admissíveis em determinado lugar. Pode ser, Luciana? Quer comentar alguma coisa? Voy a comentar brevemente, fue un poco largo para poder traducir quizás todo, pero bueno, Cagliari nos contó un poco entonces de la naturaleza de este material didáctico que él propone, que como adelanté antes estaba como dividido en 3 partes. Señala que entonces este proceso es largo, más o menos unos 2 años, si no entendí mal. La importancia de comenzar con el alfabeto, de que se comprenda cuál es este principio acrofónico. Y ahí volvió a comentar, pero dando algunos ejemplos, esta idea que él remarcaba hacia el principio de la charla, de que uno va a tener entonces su habla, que va a ser en su dialecto, ¿sí? La manera como uno pronuncia las palabras, pero el niño, la niña, va a llegar a comprender que esas palabras, aunque sean pronunciadas de forma distinta, van a ser escritas de una manera, podríamos decir, estandarizada, ¿sí? La norma padrón sería que eso es la ortografía, ¿no? Cómo se ordena y cómo que todos hablemos ciertos dialectos distintos, pronunciemos las palabras de manera distinta, se van a escribir de la misma forma y esa es un poco la naturaleza de la ortografía. No sé si quieren que me expanda un poco o si Marinés, Mati quieren hacerle la última pregunta y pasamos a algunas preguntas que pusieron participantes en el chat. Las podemos responder luego. Sí. Bueno, Fazer um comentário? Ah, bom, pode falar, professora. sí, no, era para ir hacia aquella última pregunta que se vinculaba con lo que había preguntado. A ver, esa relación entre alfabetización y letramento, ¿sí? Entendemos que en el libro, si bien hay una relación entre la alfabetización y el letramento en el libro, en este proyecto que nos acabas de comentar, está más situado en la alfabetización. Anteriormente yo te había preguntado sobre esta relación entre la enseñanza por los textos, a partir de los textos mismos,
y otras formas de alfabetización, pero eso tenía que ver, yo me había adelantado, tenía que ver con este interés tuyo de comentarnos esta relación, o bien esta relación, esta diferencia entre lo que es alfabetización y letramento, y lo que letramento, lo que sería aproximadamente para nosotros la lectura y la escritura, ¿no? Alfabetización y lectura y escritura. No sé si Então, se comprendió. tá bom. É uma boa colocação, né? Eu, inclusive, lembrei essa questão porque eu acho que seria interessante comentar, não é? Em primeiro lugar, eu devo dizer, daquilo que já falei, que o meu projeto não é uma cartilha, não segue uma cartilha, porque ele segue ideias linguísticas, mas também não é uma coisa tão diferente do que seria um livro simples, não é? Pensando que a cartilha é apenas um livro, um roteiro de trabalho e não um livro como um livro literário ou um livro de pesquisa. Ele não é livro de pesquisa nem livro literário, ele é um roteiro de trabalho, não é? Essa questão. Então, o meu projeto não é uma cartilha. Pode parecer, mas não é, por causa de todos esses conteúdos que ele tem. Mas o projeto, ele contempla não só vamos dizer assim, a palavra, que é a coisa mais importante, a sílaba, a letra, o som, mas ele passa também pela frase, pelo texto, texto pequeno até um texto literário, um texto grande e feito já com pretensões literárias. Então, o projeto ele tem as duas coisas. Tem aquilo que alguns chamam de alfabetização e aquilo que alguns chamam de letramento. Só que eu não posso começar com letramento porque é pôr o carro na frente dos bois. Como é que eu vou trabalhar com o aluno com texto, na escrita, se ele não sabe ler? Eu posso trabalhar na oralidade, mas trabalhar na oralidade é uma outra atividade que o projeto também contempla, porque quando o aluno está começando a decifrar a frase, o professor está conversando com os alunos. Os alunos estão conversando, estão falando, e o professor vai chamar a atenção para o fato que eles sabem contar histórias, se eles sabem falar. Quer dizer, o texto oral está presente na alfabetização antes da decifração, na verdade. Mas o texto escrito vai aparecer aos poucos e vai até o fim. Então, o projeto, na verdade, vai da letra ao texto. Só que no começo eu chamo aquilo de alfabetização. E lá para o fim eu uso o termo letramento também. Não é? Agora, o termo letramento apareceu, não é? De uma tradução do inglês da palavra literacy, illiterate, e coisa semelhante, que em inglês significa alfabetização. Mas uma pessoa que eu sei quem é, não vou falar, que gostava muito do Bakhtin, e essa pessoa achava que deveria usar as ideias do Bakhtin para alfabetizar, o que não é ruim. O Bakhtin tem muitas ideias boas, não é? Mas será que é apropriado você dizer que se você sai do texto, você perde o sentido? Ou que o texto tem que ser contextualizado, tem que ser envolvido em todo aqueles elementos da produção de texto, não é? Porque uma frase como o macaco nada no lago do pato, a criança não pode entender, porque não tem contexto, não tem nada, apareceu do nada. Não é? Mas e daí? As palavras estão lá não para eu discutir a compreensão da linguagem, não para eu discutir o texto,
mas como pretexto para eu poder começar com uma frase, que é uma coisa que motiva a criança, não é? Depois estudar as palavras, aí eu tenho a palavra pato, e a palavra pato pode gerar um par mínimo, e com par mínimo eu posso mostrar o emprego das sílabas, das letras, dos sons, da ortografia e um monte de coisa. Então, o projeto ele tem como parte principal essa análise que o professor vai fazer linguisticamente de tudo que se refere à fala, de tudo que se refere à escrita. E o meu projeto dá só algumas indicações. Tanto assim que eu tive que escrever depois algumas explicações, está vendo? Isso você fala sobre aquilo, isso motiva você a falar sobre aquilo, etc. Mas eu não vou ficar escrevendo essas coisas. Eu estou escrevendo para a criança e não para o professor. E também não quero saber de teorias, não quero saber da academia, não quero saber de projetos do governo, porque senão a gente vai acabar na porcentagem que mais da metade das crianças não sabe ler e escrever. Isso é inadmissível, é impossível. As crianças, com o professor, com um pouco de bom senso e conhecimentos básicos, ele alfabetiza qualquer um em 2 anos. As pessoas são inteligentes, são criativas. Não é? E vou acrescentar só mais uma coisa para acabar, que é o seguinte: as nossas escolas são muito chatas, são horríveis. Não é? Elas gastam um tempo enorme para fazer nada. A pessoa estuda 13 anos de língua portuguesa e o que ele sabe? Não sabe como ler, não sabe o que é a história da escrita, não sabe qual é a história da língua, não é? Mas ele consegue dizer o que a Cecília Meirelles quis dizer. Só que a Cecília Meirelles diz de maneira muito legal, muito bonita, e ele de uma maneira horrorosa, porque ele faz interpretação de texto. Então, há uma questão, a escola tem que ser prazerosa, não pode ser uma escola voltada para reprovação, para prova. A escola não precisa de prova, a alfabetização não precisa de prova, não precisa de reprovação. Aí ela precisa ser um lugar onde a criança se sinta bem, um lugar agradável, que é diferente da casa dela, onde ela pode ter outras experiências que vão fazer dela um cidadão melhor. Todos, seja lá quem for, da origem que for. Então, eu queria acabar essa primeira apresentação geral minha com essa ideia, de que a escola tem que ser uma coisa boa. E falta muita coisa para a escola ser boa. Falta o prédio é horroroso, as regras são horrorosas, o ensino é horrível, os professores sumiram da escola, são só pessoas que estão lá para aplicar um projeto, um método, e não tem a arte da educação. Onde que foi parar a arte da educação? Eu acho que a gente tem que recuperar essas coisas. Tem que recuperar essa questão junto com a ciência. Nós precisamos mostrar para os alunos, desde pequenininho, a ciência, porque a ciência é importante na vida de todo mundo. Não é? Eu não vou comentar a situação de pandemia no Brasil, porque aí eu vou começar a desandar, falar um monte de coisa que vocês não vão gostar. Mas, sei lá, que as pessoas vão achar. Mas o caráter científico, por exemplo, é a coisa inovadora. É aquilo que que o aluno vai levar para o resto da vida dele. A alfabetização não é uma coisa menor, é uma coisa maior, porque é a partir da alfabetização que a pessoa vai se desenvolver e vai aprender coisas
que são úteis na vida dela e que levam também ferramentas para que ela melhore cada vez mais. Sair da escola, em vez de sair da escola, vai jogar o livro na lata do lixo, ele vai guardar o livro, ou vai comprar o melhor, vai substituir um livro da escola por outro mais avançado. Ele vai gostar de estudar. Se o aluno sai da escola e não gosta de estudar, fecha a escola. Não adianta, o que a gente está fazendo? Ele foi lá só para cumprir horário, para dar estatística para o governo? Então, existe esse outro lado mais humano que vem com a escola e que falta na escola, como falta a questão científica. E no caso da alfabetização, tem muita coisa boa de pedagogia, de psicologia, metodologia, mas não tem linguística. Como é que a criança pode se alfabetizar sem linguística? Se o professor não sabe dizer para mim como é que ele faz para dizer que está escrito cachorro, está escrito sapo, gato, o que ele faz na sala de aula? Agora, as explicações que eles me dão não são nenhuma explicação linguística, certo? Então, eu acho que está na hora de a gente pensar um pouco mais na questão do professor. O professor tem que voltar para a sala de aula, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser competente, ele tem que ser adorado pelos alunos, o aluno tem que gostar do professor, não é? É isso, né? Certo? Desculpa. Mas se eu precisar falar mais alguma coisa com o tópico, vocês podem sugerir aí, né? A questão do letramento é isso mesmo. Alguns resolveram achar que só se trabalha com o texto, mas se não sabe ler, então como é que faz? E se ele souber ler, ele já passou por um processo longo onde ele percebeu como que é a codificação, a decodificação, o que é a produção da oralidade e quando a oralidade passa para a escrita. E como que ele separa as duas coisas, a oralidade, né, que é um processo, e a escrita, que é outro processo. Certo? Eu agradeço aí, eu acho que a gente tem ainda um tempo para falar, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou dizer alguma coisa, eu volto a dizer que me senti muito honrado em poder falar com vocês, né? Eu já conhecia a Luciana Morini, porque ela, inclusive, já traduziu um livro, um artigo meu, né, que as pessoas não puseram a tradução dela, eu tenho que brigar com isso, né? Não fui eu que fiz a versão espanhola, foi ela. E ficou muito bonita a versão. Tá certo? Então é isso daí. Eu agradeço vocês aí. Parabéns pelo evento. É bom que a gente converse. A primeira conversa é sempre mais difícil, mais complicada, mas a gente vai aprendendo também a fazer as coisas, não é? Como a gente aprendeu na pandemia a fazer as lives, a dar aula, a fazer congresso, e etc, etc, né? É isso, certo? Buenas tardes, Luis. Mi nombre es Carolina Cuesta. Yo soy la directora de la revista en la que usted publicó su artículo traducido por Luciana. Como? Escuta. Eu não entendi exatamente o que você quer dizer. Mi nombre es Carolina.
Mi nome es Carolina. Desculpa. Bueno, Luciana. Luciana, me ajuda aí. Luciana. Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Vos podrías traducirle a Luis? No sé si Matías o Marinés vieron alguna pregunta, pero igualmente hay que finalizar. Luciana, Sí, traducile. hay 2 preguntas, ¿quieren que las lea? A ver si el profesor puede contestar, o si quieren, por términos de tiempo, cerramos y le doy la palabra a Marinés y Matías, si quieren cerrar ustedes. ¿Les parece bien? Perfecto. Hay algunas preguntas, pero creo que Luis ha ido respondiéndolas de alguna manera, en el sentido de que la importancia de la ortografía se da desde el primer momento, ¿no? No es que hay un momento en particular para enseñar ortografía, sino que se da en todo el proceso de alfabetización. Luego ya Luciana había respondido la pregunta respecto del libro. No sé, Matías, si querés cerrar con algo más. No, sí, agradecerle a Luis, fue muy claro, coincido con que las preguntas que hicieron fueron tematizadas y desarrolladas por Luis. Indicar los enormes puntos de convergencia que existen más allá de las diferencias entre los problemas ligados a la alfabetización y a la enseñanza de la lengua en el Brasil, las tónicas de las políticas y los problemas con los que se enfrentan los docentes cotidianamente en las aulas. Y esto que Luis contaba del caso de Brasil, de alguna manera vemos una convergencia con lo que sucede en Argentina. Señalar que en Argentina por lo menos se polarizan las discusiones en torno de que si un docente le da entidad al trabajo con la palabra o le da entidad a los aspectos lingüísticos de la alfabetización, no asumiría la responsabilidad de insertar a los alumnos en la cultura escrita, ¿no? Las discusiones parecen polarizarse en esos términos, y en este sentido me parece muy interesante lo que planteó Luis a lo largo de esta conversación en torno de la importancia de recolocar la lingüística en la alfabetización también pensada como un problema de la enseñanza de la lengua. Y bueno, simplemente decir que ojalá que este sea el inicio de futuras conversaciones con Luis Cagliari y con su equipo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar hasta estas horas. Muito obrigada, Cagliari, no nome de todo o equipe, por você aceitar a proposta de participar nossa conversa. Y bueno, nada, vamos cerrando la mesa acá. Yo me quedo hasta que salgan todos, así puedo terminar de grabar. Tá bom. Muchísimas gracias, Luis. Gracias.